Então, boa tarde a todas e a todos. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Fabiano, trabalho aqui no Núcleo de Comunicação Organizacional da Embrapa Acre, e a gente, junto com o nosso setor de gestão de pessoas, idealizou esse projeto, que é o Cultivando o Bem-Estar, né? E é uma sessão de uma série de lives para bate-papos semanais, que a gente traz temas, né, diversos, transversais, com convidados muito especiais, né? E aí, por conta das novas tecnologias que a gente está sendo obrigado, né, a utilizar nesse momento, a gente também, como eu sempre falo aqui, a gente pode também tirar um lado positivo do que está acontecendo, né? Porque a gente consegue se conectar agora com pessoas do Brasil inteiro, então isso está sendo bem legal. E aí o nosso convidado de hoje é de fora aqui do Acre, então vou apresentar aqui para vocês. Lembrando que hoje o tema foi escolhido por vocês, né? Logo no começo, quando a gente começou o projeto, esse tema apareceu, e aí a gente foi trabalhar em cima dele, e a nossa representante do Comitê Local de Ética, a Beth, ela tinha feito um curso, uma oficina aqui com o Yuri. O Yuri veio aqui no Acre no ano passado, e aí ela teve contato com a comunicação não violenta, adorou, né, indicou, e o mais incrível é que outras pessoas também indicaram o Yuri para a gente. Se eu não me engano, foram umas 3, 4 pessoas que indicaram o Yuri. Então a gente já criou essa conexão ali logo no começo, que foi bem legal. Então agradecer aí a Beth que fez a ponte para o Yuri participar hoje. Hoje o título do nosso encontro chama Acordos de Convivência, a prática da comunicação não violenta em tempos de crise. O Yuri Stork, ele é mediador e facilitador de diálogos e construção de consenso pela Fundação Palas Atena, pós-graduado em Direito Sistêmico, constelação familiar na resolução de conflitos pela Hellinger e Nover, e facilitador de comunicação não violenta e oficinas de parentalidade, com participação no treinamento oficial do Centro de Comunicação Não Violenta nos Estados Unidos, e ele também é idealizador e fundador do Instituto BemTV, que fica em São Paulo. Então, boa tarde, Yuri, um prazer receber você aqui. Boa tarde, Fabiano. Para mim é uma alegria, uma honra também estar aqui com vocês. Agradeço o convite de você, da Elizabeth, toda a equipe aí de gestão de pessoas da Embrapa. Tamo junto. Então, vamos lá. Então, para quem também está participando a primeira vez, a gente inicia a gente faz basicamente 2 blocos. Um bloco eu converso aqui com o Yuri, faço uma mediação com algumas perguntas, e depois a gente abre para vocês participarem. Para quem está no computador, do lado esquerdo é mais fácil, você vê um bate-papo, você também pode enviar perguntas e escrever outras coisas ali, né? E aí a gente vai aqui fazendo a mediação, e no segundo momento a gente também pode abrir para vocês participarem, vocês podem abrir o microfone e a cam para conversar aí com o Yuri. Então, Yuri, para começar, né? A gente está numa época que os conflitos estão muito mais evidenciados, né? Principalmente com a internet, com a velocidade das informações. E aí, com isso, parece que as pequenas brigas, digamos assim, elas vão ganhando mais terreno, né? E aí, esses discursos de ódio, eles também vão aí entrando em várias nuances da nossa vida, né? O que esses discursos de ódio escondem? É interessante você falar isso. Eu me preparei para falar assim dos relacionamentos mais próximos que nós estamos vivenciando, né? Porque esse tema da comunicação não violenta, ele é muito amplo. A gente consegue abordar esse tema de muitos
sob muitos prismas diferentes. Mas essa pergunta que você fez é muito pertinente, porque a situação, são várias situações que estão se acumulando no sentido de provocar tensão na nossa vida, no nosso dia a dia. Então tem questões econômicas acontecendo, tem questões políticas acontecendo, muito sérias. Fora essa questão da saúde pública, que está mexendo com a rotina de todo mundo, né? Então são muitas questões que estão acontecendo ao mesmo tempo e que geram um nível de estresse muito grande. As pessoas estão submetidas, as pessoas nós, né? Porque eu também, nós estamos submetidos a uma série de elementos estressantes nos dias de hoje. E esse assunto do diálogo, da comunicação, ele sempre foi importante. Eu sempre dei muita importância para isso e ele sempre foi importante, mas nesses dias de hoje eu tenho sentido que nós estamos precisando reforçar ainda mais as nossas habilidades de diálogo, as nossas competências dialógicas, nossas competências de relacionamento, de conseguir se compreender mutuamente, compreender o outro, compreender a si mesmo, né? Então, respondendo bem diretamente a sua pergunta, esses discursos de ódio que a gente tem visto muito por aí, em relação à política, em relação a opções políticas, econômicas, opções em relação à sexualidade, né? Tem muita coisa acontecendo e pela comunicação não violenta, assim, o Marshall Rosenberg, que foi a pessoa que sistematizou a comunicação não violenta, ele tem uma frase muito interessante, que é assim: por trás de todo tipo de julgamento existe uma necessidade não atendida. Ou seja, por trás de qualquer discurso de ódio, e aí eu estou falando porque você usou essa palavra, tá? Discurso de ódio. Então, por trás de todo discurso de ódio, mas não só isso, por trás de todo o sentimento de raiva que uma pessoa está sujeita a sentir por outra pessoa, está uma necessidade que não está sendo bem atendida. Esse é um princípio básico da comunicação não violenta. É a gente desenvolver uma habilidade de reconhecer as nossas próprias necessidades. Porque a partir do momento que a gente reconhece as nossas próprias necessidades, naturalmente, a gente reduz significativamente a nossa reatividade e nosso hábito, nosso padrão de pensamento, nosso padrão emocional, no sentido de culpar os outros, de achar o erro nos outros, de encontrar problema no comportamento dos outros. Porque nós voltamos o foco da nossa atenção para nós mesmos, para a nossa necessidade. Então, eu poderia dar muitos exemplos. Então, assim, por que eu dei esse título, né? E eu sei que você gostou desse título quando eu dei essa ideia, Fabiano. Eu ia até te perguntar isso, por que você escolheu o título, né, de Acordos de Convivência? Sim. É porque nesse período, mais do que nunca, pelo menos mais do que eu jamais vivenciei antes, né? Eu não sou... Talvez outras pessoas mais velhas que eu já tenham vivenciado situações mais estressantes do que atualmente, em outros períodos de crise que o Brasil já passou. Mas para mim, pelo que eu estou observando, né, ao meu redor, tá muito intenso isso aí. As pessoas estão sendo obrigadas a conviver com mais proximidade física, com mais tempo de convivência. E o que antes a gente tinha uma certa válvula de escape para as nossas tensões decorrentes da convivência, que era, por exemplo, o trabalho, passar o dia fora no trabalho, aí voltar de noite, aí tem algumas horas de convivência com a família, mas não é tanto assim, né? Então, hoje em dia, eu estou
o dia inteiro, e assim como acho que todos vocês aqui estão convivendo o dia inteiro com cônjuge, com parceiro, com filhos, né? Com mãe, com pai. E não é só isso, as relações de trabalho também. Então, isso está exigindo uma grande capacidade de adaptação da nossa parte para lidar com novos formatos de relação de trabalho, né? Virtual. E para isso nós precisamos desenvolver acordos de convivência, para que, assim, falando de uma maneira bem simples, para que o jeito que a gente convive, o jeito que a gente se relaciona, esteja bom para você e esteja bom para mim. É uma coisa tão simples isso que eu estou falando, não é difícil de entender, não é nada sofisticado, eu estou falando uma coisa bem trivial, não estou falando nada de novo, eu acho que todo mundo já ouviu falar alguma coisa assim, né? A gente encontrar formas que sejam boas para você e boas para mim, né? Acontece que, e eu posso dar vários exemplos em que eu vou dizer nós porque eu me incluo nisso, e eu acredito que todos vocês que estão assistindo aqui têm alguma oportunidade de melhoria aí. Então eu vou falar nós num sentido mais amplo. Nós precisamos aprender a praticar isso, que é uma coisa tão simples, e que as pessoas têm tanta dificuldade de colocar em prática, uma coisa tão simples, que é encontrar uma forma que seja boa para um e para o outro, né? Então, eu poderia, né, eu já dei muitas palestras, workshops de comunicação não violenta, então como eu disse, dá para falar de muita coisa. Mas eu gosto, quando eu dou alguma live, alguma palestra, eu gosto de pegar algum tema específico e esmiuçar um pouco mais, tá? Então, eu achei interessante, diante da necessidade que você expôs, Fabiano, de tratar desse tema, que é como que a gente faz para encontrar formas de convivência em que estejam boas para um e para o outro também. Então, isso se aplica a muitos contextos. Na relação conjugal, por exemplo, né? Vou dar alguns exemplos aqui, mas depois a gente vai abrir para perguntas para ver o que eu posso contribuir com vocês também, que estão nos assistindo. Mas, por exemplo, na lida com o dinheiro. O casal na lida com o dinheiro. Um acha que lidar com o dinheiro de uma certa forma tá ok, é válido, é aceito. É assim que a pessoa aprendeu com os pais dela. Então, essa é uma forma boa de lidar com o dinheiro. Para o outro, isso pode ser inadmissível, lidar com aquela forma com o dinheiro. Talvez para essa outra pessoa, para uma pessoa, seja natural a gente entrar em parcelamento, compras a prazo, comprar coisas que não necessariamente a gente tem dinheiro, porque afinal de contas a gente está precisando, é importante. Talvez para outra pessoa isso seja muito difícil de lidar, porque para outra pessoa ela já tem outras crenças, outros paradigmas, né? Outros valores, então para ela pode ser inadmissível entrar num parcelamento, porque ela aprendeu com os pais dela que primeiro se deve juntar o dinheiro para depois gastar o dinheiro, que não se pode gastar o que não se tem. Estou só dando exemplo. Isso é uma questão que dá muita briga entre os casais, né? Outra questão, né? Outro exemplo, educação de filhos, né? Então, o pai ou a mãe acha que tem que educar de tal maneira. O outro acha que tem que educar de tal maneira. Um acha que o outro é mole demais. O outro acha que a outra é dura demais, né? Um acha que é saudável permitir algumas experiências para que a criança ou o jovem aprendam com a própria experiência. Para o outro, isso pode estar errado, permitir algumas experiências. Não se deve permitir determinadas experiências, porque são erradas. Então, são crenças que a gente traz de berço, não só de berço, mas da nossa vivência, e que formam os nossos modelos mentais, formam os nossos paradigmas,
e que influenciam como que a gente lida com várias situações na vida. E quando a gente entra em conflito com outra pessoa que pensa diferente da gente, a tendência é ocorrerem brigas, ocorrerem discórdias, ocorrerem movimentos de separação, de distanciamento, de violência nas relações, de mágoas, de rancores, de ofensas, né? Então, o que nós precisamos é aprender a lidar de uma forma positiva com o conflito, que são todas essas divergências na forma de ser, na forma de pensar, nos valores, no que é importante para cada um, no que cada um acredita que é o melhor jeito de lidar com determinadas situações. A gente aprender a lidar com esses conflitos para encontrar maneiras que atendam tanto as necessidades de um quanto as necessidades do outro. Isso acontece, vou dar um exemplo em relações de trabalho, por exemplo. Então, eu passei por isso. Eu sou um cara muito detalhista. Eu trabalhei muitos anos numa consultoria multinacional na área de clima e cultura organizacional. É a sua área, né, Fabiano? A área de gestão de pessoas. Eu trabalhei muitos anos na área de gestão de pessoas, especificamente nessa área de clima e cultura organizacional. E eu fazia muitos relatórios, fazia análises, né? Fazia pesquisa com opinião com os empregados e fazia análises. E eu, assim, a minha personalidade é que eu sou muito detalhista, eu sou muito atencioso com os detalhes. Eu gosto da coisa muito bem feitinha, né? Isso tem vantagens e tem desvantagens, né? A vantagem, obviamente, é que a tendência é que o trabalho fique mais bem feito, mas a desvantagem é que eu demoro, às vezes, mais do que eu deveria para uma determinada necessidade. E eu tive conflitos já com o meu chefe porque ele achava que eu era devagar demais. Então ele falava, você ainda está fazendo esse relatório? E para mim era uma coisa óbvia que eu ainda estava fazendo aquele relatório, porque ele ainda não estava pronto, porque ele ainda não estava bom, né? Não tinha atingido o meu nível de qualidade que eu gostaria. Só que não estava bom isso para ele, porque para ele precisava de mais agilidade, porque ele queria revisar, para ele se sentir seguro para apresentar 2 dias depois. Percebe? Então, tem necessidades de cada um envolvidas e que, às vezes, as pessoas entram numa discussão em torno da forma como as coisas estão sendo feitas. Então, o meu chefe pode falar para mim, você é lento demais, você não é ágil o suficiente. E eu posso dizer para ele, e você não preza pelos detalhes, você não cuida da qualidade, você não está nem aí com a qualidade do trabalho. Ou seja, eu entro num julgamento em relação a ele. E ele entra num julgamento em relação a mim. E aí não tem diálogo. E aí a gente se distancia, a gente se magoa, a gente se ofende. O meu jeito de ser não satisfaz o que é importante para ele. O jeito dele de ser não satisfaz o que é importante para mim. Percebe? E aí as relações ficam prejudicadas, relações de trabalho. Isso acontece em casa, na relação com filhos também. Então, por exemplo, um filho fala de um jeito respondão para o pai. Isso já aconteceu comigo, tá? Eu gosto muito de falar dos meus exemplos, mas meu filho, lógico, faz parte, a criança testa limites, né? A criança está sempre buscando experimentar para encontrar qual que é o limite do comportamento dela, do que é aceitável. Então já aconteceu do meu filho gritar comigo, por exemplo. E eu tenho um jeito de ser muito calmo. Eu tenho uma tendência a ser muito calmo, a ter paciência, a não me estressar, a não me irritar com facilidade. Então, para mim, era muito natural colocar em prática o que eu aprendi na disciplina positiva. E a disciplina positiva é um dos temas do meu trabalho que tem muito a ver com a comunicação não violenta. Então, uma das coisas que eu aprendi na disciplina positiva é, por exemplo, numa situação dessa, em vez de eu falar para o meu filho, filho, cala a boca, não é assim que fala com seu pai,
Quem manda aqui sou eu, né? Mostrar uma, uma autoridade, mostrar uma autoridade de forma autoritária, não é do meu feitio, porque eu não recebi isso dos meus pais, né? Então, para mim é muito natural falar assim, filho, não é assim que fala com o papai. Eu tô vendo que você tá nervoso, eu também tô nervoso agora, então vamos dar um tempo, a hora que nós dois estivermos calmos, a gente volta a conversar. Então, isso, para mim, funciona. Isso eu aprendi com a disciplina positiva e isso tá muito alinhado com a comunicação não violenta. Só que para minha esposa isso não funciona, porque para ela teve uma outra criação. Ela teve uma criação em que isso é inadmissível, um filho falar assim com o pai. Isso não deve ser tolerável de jeito nenhum, né? E eu não estou dizendo o que é certo e o que é errado, eu estou dizendo que ela aprendeu desse jeito, eu aprendi de outro jeito. Então, se eu só fizer a educação do meu filho do jeito que para mim flui bem, do jeito que para mim faz sentido, só que se isso não fica bom para minha esposa, eu preciso ter uma flexibilidade para encontrar uma outra maneira. Encontrar uma maneira que seja fiel aos meus princípios, porque eu também não quero ser autoritário, porque isso seria contra os meus princípios, que seja de acordo com os meus princípios de empatia, de manter a paz, né? E ao mesmo tempo colocar alguns limites de uma forma que a minha esposa fique confortável, porque para ela é importante isso. E eu entendo que é importante para a criança também. Então, é preciso muito diálogo. Eu estou falando muito de mim, assim, né? Essa relação educação de filhos, que é muito o que eu vivencio no dia a dia, mas isso se aplica a qualquer tipo de relacionamento. A gente sair da discussão em torno do que o outro faz, do que o outro deixa de fazer, porque é errado, porque é certo, porque não deveria ser assim ou porque deveria ser assado, e a gente partir para um outro nível de diálogo, que é a gente compreender quais são as minhas necessidades que estão por trás do jeito que eu estou fazendo, das estratégias que eu estou adotando, né? Essa é uma coisa muito importante da comunicação não violenta, que é a diferenciação entre o que é estratégia e o que é necessidade. Então, a estratégia que eu adoto para resolver as coisas é uma estratégia que eu estou encontrando para atender determinadas necessidades. Mas as estratégias não são as necessidades. Não é a mesma coisa. Então eu posso fazer... Isso na sua fala, eu fui pensando muito nessa questão mesmo de estratégias agora. Porque, por exemplo, se a gente for ver, socialmente a gente é criado, né, para julgar, né, para classificar o outro, né, para que o outro haja da maneira que a gente acha correto, né, e quando ele não faz daquela maneira que a gente pensa que seja o certo, a gente aponta lá o dedo e causa uma discórdia, né. E aí você foi falando nisso, eu fui pensando, ultimamente eu tenho pensado muito nessa questão mesmo de enxergar o outro da maneira que ele é e tentar aceitá-lo também da maneira que ele é, né? Para que a gente mantenha aí um bom relacionamento, né? Que acho que, na verdade, essa questão de convivência, tudo está baseado num relacionamento, né? E aí, quando você fala dessa estratégia, que eu também, com certeza, não deve ter uma receita, né? Então, eu queria que você também tentasse aprofundar mais nessa questão. Por exemplo, se a gente trazer também como o cenário do meu trabalho. Então, eu me vejo, por exemplo, eu sou super criativo, eu penso 10 mil coisas ao mesmo tempo e eu faço 5 mil coisas ao mesmo tempo, né? E aí tem outra pessoa que tem o tempo dela, né? Tem uma outra pegada e
E aí eu comecei a perceber que eu me irritava também com diversas coisas em relação a isso. E aí eu estou começando a trabalhar para ver que, por exemplo, aquela pessoa tem certas habilidades que eu não tenho, né? E que ela faz uma coisa muito melhor do que eu, e eu faço algumas coisas melhor, digamos assim, do que ela, né? E aí, a partir desse momento que a gente vai trocando esse conhecimento também, né? E criando essa, até acho que são pontes, né, que vocês tratam na questão da não violência, da comunicação não violenta. Eu acho isso muito interessante, porque é da gente começar a perceber o outro também, né, como ele é. É isso mesmo, muito bom você ter falado disso. Esse é um. Esse enxergar o que o outro tem de bom é uma coisa muito importante, muito importante. A gente desenvolver uma postura apreciativa. Isso está diretamente relacionado também com o tema, né? O tema dessa conversa, que é a comunicação não violenta, porque essa forma de enxergar as relações, de enxergar o ser humano, que o Marshall Rosenberg propõe através da comunicação não violenta, isso desperta naturalmente e gradativamente desperta em nós um olhar mais amoroso, um olhar mais apreciativo do ser humano. A gente aprende, e isso é um caminho de desenvolvimento do ser humano, de amadurecimento do ser humano, que eu considero, o desenvolvimento do olhar apreciativo. A gente ter menos olhares depreciativos e mais olhares apreciativos em relação aos outros. A gente perceber que por trás de uma atitude, por mais difícil que seja uma atitude de uma pessoa, existe um ser humano, existem sentimentos, existem necessidades, né? E hoje em dia a gente vê umas coisas meio difíceis de compreender na atitude de algumas pessoas, e a tendência é a gente não conseguir enxergar na outra pessoa um ser humano com sentimentos, com necessidades, né? A tendência é a gente já criar uma imagem de inimigo. A gente criar uma imagem mental a respeito da outra pessoa de inimigo, de que ele é uma pessoa má, de que ele é uma pessoa cruel, né? E eu acredito, eu até estava conversando esses dias com uma amiga que veio me visitar aqui na minha casa. Eu acredito, eu posso até em alguns momentos ser um pouco ingênuo, mas acho que na maioria das vezes isso é muito bom para minha vida. Esse meu jeito de ser, que é o seguinte: a minha natureza assim, eu acredito que não existem pessoas más. Não existem pessoas más. Existe sim a maldade. Existe a maldade. Então, muitas vezes as pessoas, quando estão influenciadas por uma vibração negativa que gera irritação, que gera angústia, que gera ódio, né? São sentimentos que ou até mesmo o egoísmo, né? O egoísmo de diversas pessoas que impedem as pessoas de enxergar o outro, de ter uma visão para o coletivo, de ter uma visão empática do impacto que as suas atitudes vão ter sobre outras pessoas. Então, é uma ignorância que as pessoas têm. Mas a pessoa em si não é má. Eu acredito muito nisso. E eu estou falando de casos extremos, tá? Mas quando a gente lida com pessoas do nosso círculo mais próximo, de trabalho, relacionamentos íntimos, esse olhar apreciativo ajuda muito também a gente a lidar com os nossos conflitos. Porque se a gente parte dessa premissa, essa crença básica de que a pessoa é boa,
ela tem necessidades, ela está buscando atender alguma necessidade. Então aquela atitude que ela está tendo e que não está sendo confortável para mim, está causando algum desconforto, está causando algum sentimento desagradável em mim, eu posso desenvolver um olhar empático para compreender a pessoa, tá? E enxergar o belo que tem no outro, enxergar o que tem de bom no outro. Mas isso parece um pouco frufru, né? Eu falar isso parece um pouco florzinha demais, parece, para algumas pessoas pode parecer um pouco não convincente, uma coisa muito distante da realidade. Mas é um olhar que a gente pode desenvolver ao longo do tempo e que facilita muito as nossas relações. Então, e isso se aplica também consigo mesmo, né? Você falou isso de apreciar, de enxergar o que tem de bom no outro. Isso também diz respeito a nós mesmos. Porque muitas vezes esse julgamento que nós fazemos em relação ao outro, também nós fazemos em relação a si mesmo. Aliás, o que eu percebo, o que eu observo, é que existe uma relação direta. É meio que assim, é diretamente proporcional. Se fosse falar em termos de matemática, né? O quanto que uma pessoa julga os outros e quanto que ela julga a si mesma. O quanto que ela é crítica com os outros e o quanto que ela é crítica consigo mesma. O quanto que ela censura as atitudes dos outros e o quanto que ela censura a si mesma. É muito interessante isso. As pessoas que se aceitam mais, que se compreendem mais, elas tendem a aceitar mais o outro, a compreender mais o outro. É interessante, eu observo isso. Então, eu não estou falando só do relacionamento com os outros, eu estou falando do relacionamento consigo mesmo também. Então... E logo no começo, quando você estava falando da questão do... Você citou a questão da necessidade, né, da frase do Rosenberg. Quando eu li essa frase, esses dias que eu estava tentando estudar ali a questão da comunicação não violenta para o nosso bate-papo, me fez lembrar muito também uma frase bem famosa do Sartre, que ele fala que o inferno são os outros, né? Que a gente costuma jogar a culpa nos outros, né? Então, de eu não ter realizado determinada coisa, de eu não ter conseguido determinada coisa, né, de tal situação ter sido de determinadas maneiras, de ter, né, do resultado ter sido aquilo, a gente sempre costuma culpar o outro, né, e a gente nunca se olha, né, a gente nunca se coloca ali. E até uma situação muito engraçada me fez lembrar um colega. Era um amigo, na verdade, que faz muito tempo até que eu não vejo depois, quando eu vim embora para o Acre, a gente nunca mais se falou, mas ele era uma pessoa muito engraçada, e aí ele teve uma época que ele chegou na turma, assim, que a gente fazia parte, e falou, eu vou ser evangélico, né? Aí a gente ficou assim, mas da onde você tirou? Porque ele chegou do nada e falou, né? Eu, a partir de hoje, vou ser evangélico. Aí a gente, mas por que? Daí ele falou, não, porque, olha, se eu for, eu já fui católico, e aí tudo que acontece de ruim, a culpa é minha. Eu fui espírita, a culpa é minha. Eu fui, não sei, de qual outra religião, a culpa é minha. Eu vou no evangélico, porque daí a culpa toda é do diabo, né? Aí eu achei aquilo maravilhoso. Porque ele estava transferindo, ele queria transferir, né? Ele fez uma associação de que ele estava transferindo tudo que acontecia na vida dele a outra pessoa, que nessa situação era o diabo. E a gente costuma fazer muito isso a todo momento, né? Tem até uma música do Raul Seixas que eu gosto muito, que ele fala assim, é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro, né? E inclusive eu falo isso para os meus filhos, eu tenho 2 filhos, né, uma menina e um menino. E às vezes eles estão brigando e um colocando a culpa no outro, tal. Aí eu começo a cantar essa música. Então é uma coisa que eu já venho doutrinando eles desde pequenos,
Assim, é sempre mais fácil achar que é culpa do outro. Eles já entenderam esse ensinamento. Porque não é por aí. Não é por aí. E eu já atendi diversos casais, né? Eu faço mediação de conflitos. E o principal tipo de situação que eu atendo é casais, tanto casais em separação, né, separados, em divórcio, com alguma briga pelos filhos, por pensão, alguma coisa assim, quanto casais casados com alguma dificuldade de relacionamento. E eu já fiz alguns atendimentos desse tipo. E é impressionante como acontece de casais que estão brigando, quando você ouve a versão de é claro que a culpa é do outro por tudo que está acontecendo. E quando você ouve o outro, é claro que a culpa é daquele primeiro por tudo que está acontecendo. Eu fico assim, impressionado como as pessoas, muitas pessoas, têm dificuldade de reconhecer a própria responsabilidade sobre a dificuldade de relacionamento, sobre os conflitos, sobre as dificuldades. Fico assim, realmente, eu fico pasmo, como as pessoas tendem a culpar o outro. É o outro que não tem noção, é o outro que é um mau caráter, é o outro que não tem respeito. E isso, cá entre nós, tá? Cá entre nós, estou falando em público, mas cá entre nós. Num trabalho de mediação, isso torna muito difícil ajudar pessoas que estão em conflito, né? Isso eu aprendi também na constelação familiar. Eu fiz uma formação de constelação familiar aplicada à resolução de conflitos, que é o direito sistêmico. E o Bert Hellinger, que é a pessoa que descobriu, né, as constelações familiares, ele observou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, que quando você está lidando com uma pessoa que se coloca como vítima, uma pessoa que se coloca no lugar de vítima, ou seja, que ela não assume a responsabilidade pela vida dela, ela coloca a culpa nos outros, essa é a pessoa que se coloca no lugar de vítima. Quando você lida com uma pessoa dessas, pare de atendê-la, fuja dela. Não adianta, você não vai conseguir ajudá-la. Não tem como ajudar uma pessoa que se coloca no lugar de vítima. Então, uma primeira coisa que se faz quando a gente está ajudando pessoas em conflito é ajudar a tirar a pessoa desse lugar de vítima. Ajudar a pessoa a perceber que ela tem responsabilidade sobre o que está acontecendo. Isso é muito importante, porque enquanto a pessoa está nesse lugar de culpar o outro, o conflito permanece, ela não consegue resolver aquela situação. Então, esse método de resolução conjunta de problemas é o que eu quero deixar de dica prática para vocês hoje, que é uma coisa até meio óbvia, assim, simples de entender, é bem simples de entender, e vem da comunicação não violenta, vem da disciplina positiva, né? E vem da mediação de conflitos. Então é uma coisa que junta praticamente todas as coisas que eu investigo, que eu estudo, então eu gosto muito disso. E se aplica a muitas situações. Então, qualquer situação de conflito, seja na relação de trabalho com chefe, com colega, com fornecedor, com parceiro, com cônjuge, com filho, sabe? Com irmão, qualquer conflito que a gente vivencie, porque a gente vive conflito o dia inteiro, né? O tempo todo, situações de conflito. Um quer de um jeito, o outro quer do outro. Então existe um conflito aí. Então como é que a gente faz para lidar? Então, esse método, eu até achei engraçado chamar de método, parece uma coisa muito sofisticada, mas é uma coisa muito simples. O método de resolução conjunta de problemas. Então, em primeiro lugar, a gente tem um problema. Reconhecer que nós temos um problema aí. Então, quando eu peço eu combino com a minha filha que ela tem que pendurar a roupa no varal depois do café da manhã, e ela costuma esquecer, e quando eu vou ver no final da tarde ela não pendurou e as roupas não secaram, então temos um problema aí, a coisa não está funcionando. A pessoa da minha equipe, né, o colaborador da minha equipe, digamos que eu sou um gestor, ele
tem a tendência de fazer as coisas, todo um trabalho e só me entregar o produto final. E isso não tá bom para mim. Eu gosto de acompanhar de perto, eu gosto que ele me mostre como é que tá andando o trabalho para eu poder acompanhar, para eu poder dar feedback, né? Isso acho que acontece com algumas pessoas, acontece comigo também. Eu também tenho uma equipe de trabalho, acontece comigo também. Então, qualquer tipo de situação. Então, existe um problema aí. Por quê? Porque não tá bom para mim. Ou se tá bom para mim, não tá bom para o outro. E se não tá bom para um dos dois, então não tá bom, entendeu? Porque se a gente tiver um olhar sistêmico da situação, a gente só vai realmente ter paz nas nossas relações quando tiver bom para ambos os lados, né? Então, a gente identificar os problemas na nossa convivência. Nós temos diversos problemas, dificuldades nas nossas relações de convivência. Então, primeira coisa, vamos dialogar sobre isso. Vamos falar sobre esse problema. Chama a pessoa para conversar. Então, em primeiro lugar, expresse compreensão pelos sentimentos, pelas necessidades e pelos pontos de vista do outro. É muito importante a gente ter essa disposição de primeiro compreender para depois ser compreendido. Porque existe um fenômeno do ser humano, uma dinâmica do ser humano muito interessante, que é assim, enquanto a pessoa não se sente compreendida, ela tem mais dificuldade de compreender o outro. Porque nós temos necessidade de sermos compreendidos. Uma necessidade do ser humano. Então, às vezes, a gente quer que o outro nos compreenda, a gente quer que o outro entenda o nosso ponto de vista, a gente quer que o outro entenda o que é importante para a gente, por que a gente quer que as coisas aconteçam de determinada maneira, só que a pessoa tem dificuldade de entender, porque ela também não está se sentindo compreendida. Então, aquele que tiver mais condição emocional, mais maturidade, pode dar esse primeiro passo. Primeiro compreender, para depois ser compreendido. Essa é a chave do relacionamento interpessoal. Então, primeiro expressar compreensão pelos sentimentos, sabe? Diante desse determinado problema de convivência, o que a pessoa sente em relação a isso? Por que ela não consegue fazer de outro jeito? Por que ela faz desse jeito? Que necessidade que ela está buscando atender? Sabe? Quais são os pontos de vista da pessoa? O que ela pensa a respeito? Por que ela acredita que essa é a melhor forma? Talvez o jeito que ela entende essa situação possa agregar para mim. Eu posso, de repente, entender as coisas de um jeito melhor, um pouco mais amplo, a partir do momento que eu me disponho a compreender o que ela pensa, o jeito que ela pensa, a perspectiva do outro. Então, primeiro, expressar compreensão. A gente tem empatia, no sentido de respeitar e reconhecer como é que a pessoa se sente. Segundo lugar, compartilhe os seus sentimentos, as suas necessidades e os seus pontos de vista. Então aí a outra pessoa já está mais pronta, já está mais disponível, já está com o coração aberto para te ouvir, porque ela já se sentiu compreendida. E aí você sim fala dos seus sentimentos, por que aquilo é importante para você, por que aquele jeito do outro não está bom para você, não está atendendo às suas necessidades, que necessidades suas não estão sendo atendidas pelo jeito do outro, pelo jeito como o outro age, pelo jeito como o outro fala com você. Então, ter esse tipo de diálogo franco, sabe? E aí, convide o outro para pensarem juntos em soluções que sejam aceitáveis para todos. Então, a partir do momento que fica claro para todos os envolvidos quais são as necessidades de cada um, sabe? É muito mais fácil a gente encontrar soluções criativas para atender às necessidades de todos. Muito mais fácil. É quase que instantâneo. Não é instantâneo porque às vezes precisa de um pouco de criatividade mesmo. Mas assim, o problema da resolução de conflitos nas diversas situações de convivência que a gente vive é que as pessoas ficam buscando soluções sem compreender as necessidades, sem compreender o que nós estamos precisando realmente atender.
Então, eu tenho uma estratégia, eu quero que as coisas funcionem desse jeito. O outro quer que as coisas funcionem de outro jeito. E a gente fica brigando, porque o jeito que eu quero não atende às necessidades do outro. E o jeito que o outro quer não atende às minhas necessidades. Então fica uma briga de estratégias. As estratégias não atendem. Então a gente precisa sair desse nível, compreender quais são as necessidades e aí sim buscar soluções. E aí, diante de um número de soluções, né, de uma forma mais criativa, mais aberta, mais desarmada, a gente consegue decidir de quais soluções a gente gosta, de quais a gente não gosta, qual que a gente topa experimentar. Vamos experimentar fazer desse jeito, ver se fica bom para você, ver se fica bom para mim? Vamos experimentar administrar as finanças desse jeito, para ver se fica bom para você e fica bom para mim? Vamos ver se a gente consegue colocar limite no nosso filho desse jeito, para ver se desse jeito fica bom para você e fica bom para mim? Vamos ver se a gente consegue produzir um relatório para entregar para o nosso cliente desse jeito, para ver se fica bom para você e se fica bom para mim? E aí a gente experimenta. E aí a gente depois pode voltar a conversar, pode voltar a avaliar. Percebe? É uma coisa tão simples, mas que se todo mundo tiver isso, esse método de resolução conjunta de problemas debaixo do braço, com o tempo, eu percebo, de tanto que eu pratico isso se torna intuitivo. Já não é mais uma coisa mecânica, é uma coisa intuitiva, é natural eu fazer dessa forma, porque eu já estou treinado a fazer isso. Então, a minha proposta para vocês que estão nos assistindo é que experimentem isso, pratiquem e ganhem fluidez nessa forma de lidar com os conflitos do dia a dia. E assim nós podemos fazer... Por que eu chamei essa apresentação de acordos de convivência? Porque assim a gente faz acordos de convivência, como é que a gente vai conviver, como é que a gente vai trabalhar junto, como é que a gente vai lidar com as diversas situações que nós temos que lidar. De uma forma pacífica, de uma forma empática, de uma forma respeitosa, de uma forma compreensiva. E fazer acordos de convivência. Então, E é legal, me fez, quando eu vi agora você falando desses 4 pontos aqui, isso nada mais é do que a própria comunicação, né? A gente só consegue realmente estabelecer uma comunicação se a gente atender a esses 4 critérios básicos aqui que você colocou, né? E aí me fez lembrar muito que eu amo Paulo Freire, e Paulo Freire trabalha muito a questão dialógica, né? Da educação e da comunicação, e ele trabalha todos esses pontos ali, né? Que a gente só consegue realmente estabelecer uma comunicação quando a gente cria mesmo um diálogo, né, equalitário aí entre as pessoas, né? é interessante você falar isso, porque eu também penso dessa forma. Tem esse termo, né? Comunicação não violenta, comunicação empática, comunicação assertiva. Tem diversos adjetivos que as pessoas dão para a comunicação. Mas eu acho que todas essas expressões são redundâncias. São redundâncias, porque a comunicação, o próprio conceito de comunicação já traz implicitamente essa premissa de que haja entendimento mútuo. Se não existe entendimento mútuo, entendimento comum. Eu entendo o que você está querendo dizer. E você entende o que eu estou querendo dizer. Eu não estou só ouvindo as suas palavras, mas eu entendo o que você quer dizer por trás das suas palavras. E você não entende só as minhas palavras, você entende o que eu quero dizer por trás das minhas palavras. Isso é comunicação. E aí tem muitas barreiras para a comunicação. Eu sou um estudioso da comunicação, não só a comunicação não violenta, mas a comunicação no sentido mais amplo. Tem muitos fatores que geram ruído, dificuldade na comunicação. Mas, falando mais especificamente da comunicação não violenta, o que gera ruído, principalmente nessa comunicação empática, nessa comunicação que promove conexão e entendimento entre as pessoas, é o que eu disse agora há pouco, e que você disse também. É o julgamento moral. É quando um
tem um pensamento de que o outro está errado. Esse padrão mental de encontrar erro no outro, que gera uma série de derivados disso, de sentimentos derivados disso, de pensamentos derivados disso, que a origem disso é essa. É esse julgamento original de enxergar o erro no outro, né? Isso é o principal ruído na comunicação, que faz a gente não conseguir se compreender. Então, eu tenho até... Eu já dei um webinário sobre isso, só falando sobre julgamento, sobre raiva, como lidar com a raiva. Eu gosto muito desse tema. Mas acho que não é o caso de falar muito agora, porque a gente tem que fazer escolhas, né? Mas numa próxima oportunidade a gente pode falar mais disso. Yuri, então acho que, né, a gente pode abrir agora para o pessoal participar mais efetivamente, né? Ali no bate-papo o pessoal já colocou algumas coisas. Eu já dei até uma risada aqui no primeiro comentário. Deixa eu ver se eu acho, porque eu me perdi aqui. Mas alguém falou que parecia que você estava dentro da... Ah, tá aqui, ó, a Carla. Colocou que parecia que você estava dentro da casa, espionando a casa dela, né? Porque você estava falando ali da criação dos filhos, dos conflitos, né? Mas eu acho que isso, com certeza, a gente passa em todo lugar, né? Em toda casa a gente vai ter conflito aí com né, o cônjuge, com os filhos, né? A gente eu achei muito engraçado, eu tô lendo aqui esse comentário da Carla, achei muito engraçado, mas isso acontece porque a gente é muito parecido, o ser humano é muito parecido. Quer dizer, a gente tem muitas diferenças, e eu gosto de celebrar as diferenças e conhecer as diferenças, mas a gente tem muita coisa parecida também, como é que a gente lida com as coisas. Então é muito engraçado isso que você colocou, Carla, de que parece que eu estou espionando o seu cotidiano na sua casa, porque o que acontece na sua casa acontece na minha também, e acontece na casa de outras pessoas também. Eu tenho um curso online que é para pais e mães, que é como trazer a comunicação não violenta e a disciplina positiva para a relação entre pais e filhos. E eu ouço muito esses comentários, porque eu dou muitos meus exemplos, as coisas que eu vivencio. E as pessoas se identificam e... Natural, né? A gente é muito parecido. Mas vamos lá, Fabiano. Sim. Aí o Almir colocou também que no setor dele da Embrapa, todos são muito, né, excelentes em tratar uns com os outros. Então, olha aí que ótimo, né? Eu acho que é muito bom a gente também conviver, né? Na verdade, até no trabalho, num lugar que a gente passa muito mais tempo do que em outros locais, né? O trabalho muitas vezes é a nossa primeira, talvez até família, né? A gente ter esse ambiente saudável, né? Uhum. E até em relação a isso, Yuri, quando eu falo dessa questão dessa relação saudável, existe alguma pesquisa relacionada a isso, de que a comunicação não violenta ou até a comunicação feita de uma maneira, né, mais equilibrada influencia na saúde das pessoas? Eu não sou muito bom para estatísticas, para dados, fontes, pesquisas, eu não tenho uma memória muito boa para isso. Mas eu já li a respeito de pesquisas que mostram, e eu vivencio isso na pele e nos meus atendimentos, né? Eu percebo que isso é uma realidade. Que o fato da pessoa se sentir acolhida e compreendida, isso é um fator importante de saúde mental. É um fator importante de equilíbrio emocional. Então, isso nas escolas, né? Nas organizações, quando as pessoas não são vistas, não são consideradas enquanto seres humanos com sua individualidade, dentro de casa, crianças também, as crianças que não se sentem vistas enquanto indivíduos com suas próprias características, com suas próprias virtudes, quando ela não se sente amada, vamos dizer assim, porque na verdade tudo se resume a isso, né? A necessidade do ser humano de se sentir amado. Todos nós temos essa necessidade de se sentir amado. E quando uma pessoa vive num ambiente
em que ela só é criticada, julgada, ameaçada, sabe? Depreciada, quando os outros só enxergam os seus defeitos, não enxergam as suas virtudes. A tendência é a pessoa não se sentir amada, não sentir que ela tem um valor pessoal, um valor próprio enquanto indivíduo, pelo próprio fato de ser um ser humano, de ter sua própria existência reconhecida e respeitada pelos outros, né? Então, isso traz diversos transtornos psicológicos. A pessoa não se sentir olhada, não se sentir vista, não se sentir considerada. Nas organizações, eu sei que esse é um tema que te interessa também, e eu já estudei muito isso na época que eu trabalhava com motivação, então eu já estudei bastante sobre motivação dos colaboradores, o que faz as pessoas se motivarem, o que faz as pessoas se engajarem. E diversas pesquisas eu já li e já fiz, inclusive, já analisei pesquisas, já produzi resultados, né, já produzi informações com base nessas pesquisas, de pesquisa de opinião de empregados, de grandes organizações, que todas mostraram que um ambiente de trabalho em que a pessoa se sente vista enquanto ser humano, com sua individualidade, promove um bem-estar maior, promove uma motivação, promove um desejo natural de querer contribuir, de querer servir, de querer, sabe, contribuir com o resultado da empresa, de querer contribuir com os clientes, com os colegas de trabalho, quando ela também se sente reconhecida, quando ela também se sente atendida, sabe, quando ela também se sente valorizada. Então, eu acho que isso está muito dentro aqui desses 4 pontos que você colocou, desses métodos, né? Porque é uma questão participativa mesmo, né? A pessoa vai participar autonomamente daquela resolução, né, conjunta, aí, como você colocou. Então, não vai ser uma coisa imposta, né? Ela vai se sentir realmente fazendo parte daquilo, né? Eu estou vendo uma pergunta aqui, Fabiano, da Selma. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário. Ela falou assim: essa disposição exige um trabalho interno nosso, de autoconhecimento e autorreconhecimento para entender o outro. É bem isso mesmo, viu, Selma? Porque a gente só consegue efetivamente reconhecer o outro, reconhecer as virtudes do outro, reconhecer os sentimentos do outro, reconhecer a necessidade do outro, quando a gente faz um trabalho prévio de reconhecer a si mesmo, reconhecer os próprios sentimentos, a gente conhecer como é que a gente funciona. Esse autoconhecimento, essa palavra que você colocou, autoconhecimento, é fundamental. A gente conhecer como é que eu funciono. Por que eu me frustro? Por que eu fico chateado? O que acontece dentro de mim? Como é que determinadas emoções se manifestam nas minhas sensações físicas, quando eu estou com medo, quando eu estou me sentindo inseguro com alguma situação? Como é que isso se manifesta no meu corpo, sabe? E aí eu perceber, eu saber dar nome para isso, eu saber dar nome, isso aqui que eu estou sentindo é medo, eu estou sentindo insegurança, eu estou angustiado. Eu saber dar nome para as minhas emoções, eu perceber as minhas emoções. Porque a partir do momento que eu percebo a riqueza e a diversidade das emoções dentro de mim, eu consigo ter um repertório. Eu conheço, eu começo a conhecer as emoções, como é que as emoções são, como é que as emoções acontecem, por que elas acontecem. E aí eu consigo enxergar no outro também. Porque eu já conheço como é que funciona em mim. Então eu percebo, a pessoa está agindo dessa forma hostil comigo, não é porque ela é má, não é porque ela quer me prejudicar necessariamente. Pode até ser que ela queira me prejudicar por alguma necessidade dela, de insegurança,
E o jeito que ela está encontrando para garantir o seu espaço é puxar o tapete, é me expor, é me criticar na frente do meu chefe, é encontrar defeito no meu trabalho, porque isso é uma insegurança dela, porque ela precisa se sentir segura. Então, são estratégias que não são muito inteligentes que ela está encontrando. Mas tudo bem. Mas o que está por trás? Uma insegurança, um medo. Eu consigo enxergar isso nela. Então eu saio desse julgamento, eu consigo enxergar o humano que existe nela e eu consigo lidar com isso de uma forma mais compreensiva. Sabe? Porque se eu não tenho esse olhar compreensivo, é muito fácil eu ser ofendido. A pessoa fala alguma coisa, eu já levo para o lado pessoal, eu já levo como uma ofensa, sabe? E aí eu já acho que a pessoa quis me ofender, que ela teve intenção de me ofender, que ela quer me prejudicar, e aí já cria uma relação de inimizade, de inimigos, um querendo prejudicar o outro. Mas no fundo, são todos crianças que não sabem lidar com as suas emoções, não sabem se comunicar. Eu gosto de fazer uma brincadeira com a minha esposa, quando eu vejo as crianças, ou meus filhos lidando com os amigos deles, ou eles em si, assim, às vezes tendo atitudes infantis, eu falo, olha, que interessante, parece os adultos. Em vez de falar que os adultos parecem criança, porque assim, a gente vê muito adultos se comportando como criança, não sabem lidar com essas coisas, sabe? Fica ofendido por qualquer coisa, a pessoa não sabe receber uma crítica e lidar bem com essa crítica. Porque a crítica, se a gente aprende a lidar de uma forma madura, às vezes não é fácil. Não é fácil, porque mexe com o nosso ego, porque mexe com a nossa autoestima, e exige um amadurecimento, a gente saber lidar com as críticas. Mas também é um aprendizado. Quando eu sou criticado por alguém, eu saber ter uma peneira. Imagina uma peneira na minha mão. Então eu pego aquela crítica que eu recebi, tá? Ponho dentro da minha peneira, dou uma chacoalhada e deixo sair o que não presta, o que não serve, o que não tem serventia para a minha vida, para o meu crescimento. Então tem coisas naquela crítica que não vão me trazer benefício nenhum, são coisas da outra pessoa. São coisas assim que a outra pessoa traz consigo nos seus padrões emocionais e que ela projeta em mim. Então acontece muito, então ela vai lá e faz uma crítica à minha pessoa. Então eu deixo passar pela peneira isso que não me serve, mas fica alguma coisa aqui em cima. Fica alguma coisa. A maioria das vezes, fica alguma coisa que serve para mim, para o meu aprendizado, para o meu crescimento. Então eu posso aproveitar essa crítica para aprender com isso. Para aprender. Então isso é um assunto que eu gosto muito de falar nas organizações também, porque um dos públicos que eu gosto de atender é equipes de trabalho, organizações, saber trabalhar com feedback, né? Então é muito importante a gente ter esse amadurecimento também, para saber dar feedback e saber receber feedback. Isso é muito importante, não só nas relações de trabalho, mas na relação dentro de casa também. A gente saber receber feedback e saber dar feedback. Existem formas que facilitam quando a gente usa algumas formas de dar um retorno para a pessoa do que a gente está vendo no outro, do que o outro pode fazer diferente, que vai trazer mais paz para a gente, que vai facilitar a nossa vida, a nossa convivência. Então é um tipo de feedback que a gente está dando. Então tem uma forma de dar um feedback para o outro que facilita com que o outro receba, acolha esse feedback de forma desarmada, de forma receptiva. Né? Então a comunicação não violenta ajuda muito nisso. Como a gente dá esse tipo de feedback para alguém de forma que a pessoa receba de forma desarmada e receptiva. Eu ia fazer... Só vou falar aqui que em cima até do comentário da Selma, falando nisso, aproveitar e mandar um beijo para a Selma, que eu adoro.
o Almir até colocou que casa ali com o que a Selma escreveu, né? Que melhorar a si mesmo ajuda também a melhorar as relações, que é bem essa questão do autoconhecimento, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu tô vendo, enquanto a Priscila está se preparando para falar, eu tô vendo um comentário aqui do Elcio. Ele falou assim, a comunicação não violenta apresenta muitas semelhanças com a abordagem centrada na pessoa, de Carl Rogers. É isso mesmo, porque o Marshall, ele foi aluno do Carl Rogers. Então a psicologia humanista do Carl Rogers, essa abordagem centrada na pessoa, tem alguns aspectos importantes. Um deles é esse, né? De que a pessoa precisa se sentir compreendida. Ela precisa ter um espaço em que ela possa se expor de forma vulnerável, em que ela possa se abrir de forma vulnerável, sem nenhum tipo de medo de julgamento, sem nenhum tipo de receio de que ela será julgada, de que ela será rejeitada, de que ela será criticada por aquilo que ela está pensando, por aquilo que ela está sentindo. Por mais errado que possa parecer aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente. Então, um espaço terapêutico, né? O Elcio trouxe esse tema, abordagens terapêuticas. Né? Um espaço terapêutico é muito importante para a pessoa se expor e poder realmente poder se perceber, se compreender. É importante ela ter um espaço acolhedor, um espaço seguro. E para isso, o terapeuta ele precisa ter empatia, ele precisa conseguir suspender o seu julgamento, precisa compreender o que está por trás, né? Compreender o seu cliente. E isso acontece tanto num espaço terapêutico, em que formalmente existe uma relação terapêutica, né? Que esse é o objetivo daquela relação, quanto em outros espaços e outras relações em que a terapia não é o objetivo, mas que existem efeitos terapêuticos também. Então, eu já tive incontáveis diálogos com a minha esposa que foram altamente terapêuticos. De tanta conexão, tanta empatia que a gente chegou, de eu conseguir expor minhas vulnerabilidades, minhas fraquezas, até coisas que eu poderia até me envergonhar de mim mesmo, mas eu poder falar porque eu sentia que ela não estava me julgando. E vice-versa, vice-versa. Já tive momentos terapêuticos com um chefe em que eu pude me vulnerabilizar também. Então, esse é um efeito colateral positivo que pode acontecer em muitas relações. Um efeito terapêutico de cura, de reencontro consigo mesmo, de encontro de significado para a própria vida, de encontro de paz interior, sabe? Quando a gente desenvolve esse tipo de relação empática nos mais diversos âmbitos da nossa vida. Então eu gosto de falar desse tema porque realmente é muito transformador, eu vivo isso, e eu recomendo muito para as pessoas se desenvolverem nisso também. E eu acho também quando as pessoas ali estão colocando essa questão, né, da terapia, e aí eu também encaro a questão da terapia como nossa, né? Na verdade, a gente é o maior terapeuta que a gente tem, né? Eu acho que a gente também tem que ver o outro como principalmente, eu gosto muito da palavra que começou a ser utilizada há algum tempo, de facilitador, né? As pessoas facilitam com que a gente tenha esse conhecimento, esse autoconhecimento, né? Mas nós é que temos que trabalhar todas as questões, né? Então a gente é o nosso maior terapeuta. Quando a gente transfere talvez esse papel para uma outra pessoa, também a gente cria aí uma dificuldade, né, para conseguir fazer esse autotratamento, digamos assim, né? E também
percebo essa questão quando você trata da psicologia, né, centrada na pessoa, a gente também dá para perceber em todos os temas que a gente trabalhou aqui, que é uma vertente que está, na verdade, né, que surgiu ali, né, há algumas décadas, mas que agora está ganhando muita projeção, né? A questão da gente começar a se enxergar mesmo, né, em tudo que a gente faz. E aí, como isso influencia, como as pessoas colocaram aqui no nosso bate-papo, nas nossas relações, né? Que com certeza vai melhorar as relações em todos os níveis, vai melhorar nosso corpo, né? Nossa mente, nosso espírito, né? Aí vamos ali, ó. A Priscila colocou aqui, Yuri, como aplicar esse método de resolução de problemas em casa, de uma maneira sutil. Alguma dica? De uma maneira sutil? É porque, assim, numa empresa a gente senta... Oi, eu sou a Priscila, prazer. Agora as cadelas pararam, eu pude abrir o microfone um instantinho. Vamos ver até quando. Numa empresa a gente senta, faz a reunião, vamos agora resolver esse problema em conjunto. Você para isso. É diferente de em casa, que você tem que lidar às vezes com a situação na hora que ela se apresenta, ou encontrar um momento mais apropriado para isso. Enfim, é nesse sentido a pergunta. Legal, Priscila, obrigado pela sua pergunta. Bom, eu faço isso, como eu falei, eu ando com esse método debaixo do braço, mas eu não sigo um protocolo. Não tem esse passo a passo. Esse passo a passo eu coloquei de uma forma didática. Mas esse passo a passo traz alguns princípios que a gente tem que ter. Então, um dos princípios eu já falei. É que primeiro a gente deve... Não é que a gente deve, não vou falar que a gente deve, tá? Não é nesse sentido, mas que é um caminho muito mais eficaz quando a gente consegue primeiro compreender. Então, se não está tendo compreensão de nenhum dos lados, se um dos dois consegue primeiro compreender o outro, isso às vezes não é muito fácil. Eu estou te falando, mas não é muito fácil. Por quê? Porque nós também precisamos ser compreendidos. Nós também às vezes ficamos aflitos e angustiados com o fato do outro não entender o que é importante para a gente, né? Então, essa angústia turva a nossa mente. Ela tira a nossa clareza mental para conseguir enxergar as coisas com clareza. Quando a gente está angustiado, quando a gente está com emoções fortes. Então, uma coisa muito importante é a gente... e aí eu trago isso do mindfulness, que é a prática da atenção plena. Tem muito a ver com isso que a gente já está tratando aqui, tá? Mas é essa tomada de autoconsciência. Então, se eu percebo que naquele momento de estresse, de conflito, eu estou nervoso, eu estou irritado, então eu preciso perceber isso. Então, esse não é um bom momento para ter esse tipo de diálogo. Porque se eu estou irritado, as coisas que eu for falar, assim, a tendência é eu sentir raiva, sabe? A tendência é eu começar a enxergar problema no outro, começar a criticar o outro pelo jeito dele. E aí, tudo que eu expressar pela minha boca vai manifestar aquilo que eu penso, aquilo que eu estou sentindo. Aquilo tudo sai pelas palavras, sabe? E mesmo que eu não fale, dependendo das minhas atitudes, eu expresso também pelas minhas atitudes. Às vezes pela minha expressão facial, pela comunicação não verbal. Eu expresso muita coisa pela comunicação não verbal. Então, uma coisa de muito valor é a gente aprender a se perceber e saber quando é o momento de falar e quando é o momento de calar. Às vezes não é o momento de falar, às vezes é o momento de calar. A gente percebe que os ânimos estão exaltados.
que a outra pessoa está irritada, que eu estou irritado. Então, peraí, então, vamos dar um tempo, vamos ficar sem se falar por um tempo, sabe? Mas não no sentido de punição. Ó, eu vou ficar sem falar com você porque você não quer me compreender, então eu também vou ficar sem falar com você. Não é nesse sentido, porque isso aí pode transmitir uma intenção de punir o outro, de punição pelo que o outro fez. E isso também não é legal. Isso também gera problemas. É no sentido de querer promover conexão, com a intenção de promover conexão. Então, com essa intenção de promover conexão, eu posso muito bem falar, olha, eu estou muito irritado agora, não estou conseguindo pensar direito, eu prefiro não conversar agora. Vamos dar um tempo, porque eu quero, realmente eu estou querendo te entender, eu quero entender o seu lado, também quero que você entenda o meu lado, para mim é muito importante. Então, assim, para mim é muito importante entender o seu lado, e é importante também que você entenda o meu lado. Então, eu prefiro a gente dar um tempo e conversar em outro momento. Então, a gente pode impor é uma imposição consciente de alguns limites para a nossa interação. Então, desse jeito que nós estamos interagindo, eu me recuso a interagir desse jeito. Mas não nesse sentido de eu me recuso como que assim, o outro que é um panaca, o outro que é um estúpido, e eu que sou um bonzinho, santinho, calminho, que sei lidar com as minhas emoções. Não nesse sentido de me colocar num lugar de superioridade. Não é assim. Eu me recuso no sentido assim, não estamos conseguindo nesse momento. Então, eu não quero nesse momento continuar a interação desse jeito. Eu quero deixar para um outro momento, tá? Então, eu estou te dando uma dica que eu sei que não é fácil para algumas pessoas. Para mim, não é tão fácil algumas vezes, mas pelo que eu observo, é mais fácil do que para outras pessoas, porque é meio da minha natureza, tá? Eu tenho mais facilidade de manter a calma. Então, mas eu sou muito solidário, eu sou muito compreensivo também com as pessoas que não têm essa facilidade, que são mais explosivas, que têm emoções mais fortes, mais à flor da pele. A gente tem que compreender, porque é a natureza do ser humano, existem traços de personalidade. Então eu não vou julgar também uma pessoa que não tem a mesma calma que eu. Porque são as dificuldades de cada um. Assim como ela tem dificuldade de se acalmar, eu também tenho dificuldade de algumas coisas que a pessoa não tem. Então cada um tem suas virtudes, suas dificuldades. Então a gente tem que desenvolver, como eu já disse, um olhar apreciativo. Um olhar apreciativo, não ficar vendo o problema no outro, o defeito no outro, a dificuldade do outro. Não, vamos contribuir com o que a gente tem para contribuir, sabe? Então, eu estou te dando uma resposta bem longa, tá? Porque acho que vale esse tema. Então, primeira coisa, autoconsciência. A gente perceber que às vezes é o momento de não fazer nada, é o momento de silenciar. Tá? E aí, quando é o momento de ter um diálogo, quando a gente já percebe que já existe uma condição mais favorável para isso, é importante a gente... E aí, ensinamento da comunicação não violenta. É importante a gente perceber o julgamento que tem no nosso pensamento, o que a gente pensa a respeito do outro, que está carregado de julgamento, de crítica, de elementos de que o outro não deveria ser desse jeito, de que ele é muito demais alguma coisa, ou ele faz de menos alguma coisa, sabe? Então, são várias expressões do julgamento. Isso num workshop de comunicação não violenta a gente trabalha mais a fundo, num curso também. A gente perceber as várias expressões, as várias manifestações do julgamento. Porque quando a gente se expressa com julgamento em relação ao outro, isso causa bloqueio na comunicação. O outro se fecha. É natural isso. Se a gente traz na nossa fala traços de crítica ao outro, o outro se defende. Ele cria uma camada de resistência. Porque é uma tendência natural do ser humano
Não é culpa do outro, eu não estou falando que o outro faz isso porque ele é infantil. Eu também faço isso. Se alguém me critica, a primeira reação que eu tenho é me defender. Porque a gente tem uma necessidade de proteção, de segurança. Então, da mesma forma que se alguém jogar uma pedra em mim, imagina que alguém joga uma pedra em mim, eu vou me defender dessa pedra, porque eu não quero me machucar. Eu preciso preservar minha segurança física. Isso acontece também com a segurança emocional. Então, se alguém fala algo que é carregado de julgamento para a minha pessoa, eu recebo isso como uma ameaça. É uma ameaça à minha autoestima. É uma ameaça à minha dignidade. E como toda ameaça, eu me defendo. Eu me defendo. É uma necessidade de segurança. Então, quando a gente diz coisas para o outro com palavras carregadas de julgamento, isso provoca naturalmente no outro uma resistência. Ela não vai estar aberta para compreender o que a gente está falando, para compreender o que a gente está precisando que ela entenda no sentido de melhorar a nossa convivência. Porque ela só vai enxergar a crítica, a ameaça. Ela vai colocar o foco dela de atenção na crítica e vai se defender daquela crítica. Ela não vai conseguir colocar a crítica de lado e olhar para o meu coração, para o que eu estou sentindo, para o que eu estou precisando, porque eu não estou sabendo me comunicar. Então eu preciso aprender a me comunicar. É muito cômodo a gente dizer que o outro não me entende, que o outro tem dificuldade para me entender, que o outro nunca entende as coisas que eu falo, não entende as minhas necessidades. É muito conveniente eu fazer isso. Isso é vitimismo. Isso é se colocar no lugar de vítima. É lógico que tem responsabilidade do outro também. Às vezes o outro é muito autocentrado, ele não tem um olhar empático desenvolvido. Isso acontece, lógico. Mas a principal responsabilidade é minha. Eu que preciso aprender a me fazer entender, aprender a me comunicar de uma forma que facilite a compreensão do outro. Percebe? E aí, é isso que a gente já vem falando desde o começo da live. É eu conseguir falar não em termos de julgamento do outro, mas em termos de o que eu sinto, o que eu preciso, o que o outro faz ou o que o outro fez, de uma forma bem objetiva, né? Observar os fatos objetivos, sem julgamento, os fatos objetivos, sem qualquer tipo de subjetividade, de forma objetiva, o que ele fez ou o que ele faz, que provoca algum tipo de desconforto em mim. E como é que eu me sinto? E que necessidade minha, né? Então, tudo isso tem a ver com... Está muito ligado à questão que eu até tinha colocado aqui para fazer uma pergunta e passou, e aí com isso me fez lembrar da questão da diferença da passividade com a comunicação não violenta, né? Eu acho que está muito nessa fala sua de agora, que a questão, a gente não precisa ser passivo, né? A gente tem maneiras de se colocar diante de uma certa situação, diante do outro também, né? É bem isso, Fabiano, porque algumas pessoas ouvem esse termo, né, comunicação não violenta, e acham que isso se refere a uma comunicação passiva, boazinha, sem querer conflitos, sem querer enfrentar algumas situações, a pessoa que permite tudo, que tolera, né? O bonzinho, né? A gente ser bonzinho. E não se trata disso, porque esse caminho de aprendizado, que é a comunicação não violenta, ele envolve tanto a empatia, que é a gente compreender o outro, a gente buscar da melhor maneira possível se conectar com a necessidade do outro, quanto o outro polo. Eu não vou falar polo, porque polo gera uma polarização, mas vamos dizer assim, deixa eu buscar uma palavra mais apropriada. O outro elemento que se complementa à empatia, que é a autenticidade. A gente tem que ser autêntico, a gente tem que ter consciência do que é importante pra gente e não passar por cima do que é importante pra gente, só porque a gente quer
promover a harmonia e promover a paz. Então a gente se sacrifica o que tem valor para nós, o que é importante para nós, em prol de uma harmonia. Isso não é legal também. E por que eu digo que não é uma coisa saudável? Porque a tendência, com o tempo, é aquilo se acumular. Ou seja, eu vou me frustrando, eu não me sinto atendido, eu só atendo o outro, mas não me atendo a mim mesmo. Estou sendo redundante, né? Me atendo a mim mesmo. Então, eu sirvo ao outro, mas não sirvo a mim mesmo. Eu compreendo o outro, mas eu não compreendo a mim mesmo. E aí eu vou vivendo. Um cara empático com o outro, mas sem empatia comigo mesmo. Vai chegar uma hora que eu vou explodir. Isso é muito comum em casamentos, né? O casal vai, anos de convivência. Porque principalmente a sua necessidade não está sendo atendida, né? Isso acontece muito em casais, anos de convivência, de harmonia, de paz. Aí de repente a mulher, ou o homem, tá? Tanto faz. A mulher pega e arruma outro cara, se separa do marido e aí o cara fala assim, mas como é que isso aconteceu? Eu não percebi, estava tudo tão bem. Mas por quê? Porque a mulher vinha alimentando uma relação de se sacrificar em prol do outro. Passar por cima das próprias necessidades em prol do outro. Chega uma hora que não aguenta, não é sustentável. Então, o relacionamento, para ser sustentável, para haver uma sustentabilidade no relacionamento, com saúde no relacionamento, é preciso a gente se posicionar também. A gente se colocar. A gente colocar limites, colocar alguns limites para a gente cuidar do que é importante para nós também. Então, cuidar do que é importante para o outro, ao mesmo tempo em que cuida do que é importante para nós. Essa é a essência. Essa é a essência do bom relacionamento e a essência da comunicação não violenta também. Me fez aqui, Yuri, o seu Roberto colocou que principalmente nesse período, né, vou tentar assim resumir de uma maneira que ele colocou, a gente entrou numa crise, né, num período de crise, que a gente teve que ficar em casa e aí perdeu ele colocou até que a gente se afastou de bons relacionamentos sociais, né? E aí a gente começou a dar atenção mais para a questão da saúde, de medicamentos e tal. Mas, se a gente for pensar de uma outra maneira, talvez, né, as crises não são boas, se a gente for pensar, né, que elas não vêm também para quebrar alguma coisa no nosso cotidiano e fazer com que a gente também traga essas reflexões, esse autoconhecimento, né? Até porque a crise está lá no título do nosso bate-papo, né? Então acho que seria legal a gente trabalhar isso, se a crise também é benéfica, né? A gente pode enxergar ela como uma coisa benéfica. Isso é uma coisa que eu aprendi muitos anos atrás, que tem uma letra, eu não sei como é que chama, letra em mandarim, eu não sei que idioma exatamente, mas que tem uma letra, um caractere, que eu acho que é um conjunto de caracteres, né? Eu não conheço nada de mandarim, mas que a mesma palavra que representa a crise representa a oportunidade. É o mesmo significado. E é assim que eu entendo também, que toda crise é uma oportunidade. Então essa crise que nós estamos vivendo, que muitas pessoas estão vivendo, é uma oportunidade. Essa crise econômica, muitas pessoas perdendo emprego, é uma oportunidade de desenvolver a autonomia, desenvolver o empreendedorismo, desenvolver a garra para ir em busca, sabe, de fazer as coisas acontecerem, de não depender de alguém dizendo o que tem que ser feito, e sim a pessoa desenvolver essa autodisciplina. Tem muitas coisas. Às vezes uma doença é uma crise, é um tipo de crise, né? Uma oportunidade da pessoa desenvolver
a resignação, desenvolver a conformação com algumas coisas, desenvolver a força de vontade, desenvolver o cuidado com a própria saúde, porque tem doenças que são decorrentes de falta de cuidado, né? A maioria são decorrentes de falta de cuidado. Então, é uma oportunidade para a pessoa aprender a ter mais cuidado com a própria saúde. Então, uma situação dessa, como muitas pessoas estão vivendo, do Covid, né? Que estão precisando ficar isoladas, isso está exigindo de nós o desenvolvimento de algumas virtudes também, de conseguir lidar consigo mesmo, com seus próprios pensamentos, não estar o tempo todo com outras pessoas de uma forma que a pessoa pode se anestesiar das próprias dores, das próprias questões emocionais. Não, as pessoas estão sendo obrigadas a conviver consigo mesmas, né? Isso é uma grande oportunidade. Eu sei que não é fácil para algumas pessoas. Não é fácil para algumas pessoas. Mas dependendo como a gente olha a situação, a nossa atitude em relação a isso muda completamente. Se a gente enxerga o problema como uma dificuldade que nos prejudica e que nos enfraquece, e que a gente não encontra solução, a gente vai ter uma determinada atitude em relação a isso. Agora, se a gente enxerga essa dificuldade como uma oportunidade de superação, da gente se superar, da gente superar as nossas próprias dificuldades, os nossos próprios limites, sabe? Oportunidade de desenvolvimento pessoal, de aprimoramento pessoal enquanto ser humano. Então, se a gente enxerga dessa forma, qual vai ser nossa atitude perante isso? Vai ser totalmente diferente. A facilidade para a gente superar as crises é muito maior, né? Então, a forma como a gente enxerga as situações faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Isso é programação neurolinguística, né? As palavras que a gente usa para se referir a alguma coisa, estamos em crise, ou senão, poxa, temos uma oportunidade de aprender e tal. Então, a palavra que a gente usa, a forma como a gente visualiza as coisas, molda, né? Influencia, determina a nossa atitude interna em relação às diversas situações da vida. Então queria aproveitar e agradecer, Yuri. Se você também puder ali no bate-papo jogar os contatos para as pessoas, né, conhecerem mais seu trabalho, lá principalmente do Instituto BEM-TV. Então o Yuri vai colocar ali no bate-papo para vocês os links. E agradecer imensamente, Yuri, sua participação, sua disponibilidade. E se precisar, né, de ajuda, conte conosco. A gente faz aí uma troca. E agradeço imensamente aí. Tá bom, Fabiano. Eu que agradeço, viu, pelo convite. Para mim é uma alegria poder participar desse tipo de evento aí para contribuir com esse momento que as pessoas estão vivendo e com o bem-estar, com a felicidade das pessoas. E agradeço o convite da Embrapa, né, na sua pessoa e na pessoa da Elizabeth, né, que foi quem fez a ponte, né, quem fez o primeiro convite. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês. Me coloco à disposição, tá? Eu coloquei o link do site do Instituto BEM-TV, só que o Instituto BEM-TV está fora do ar no momento. Está passando por uma migração de servidor, está fora do ar. Mas fica aí o endereço do site, daqui a alguns dias vai voltar ao ar. Coloquei o canal do YouTube também, tem vários vídeos meus, palestras, entrevistas, trechos, muita coisa que pode ajudar vocês. E coloquei o link também do curso que eu tenho para pais e mães, que eu mencionei, né? Então, quem tiver interesse, quiser me mandar mensagem por WhatsApp, por e-mail, e fico à disposição, tá bom? Então, um grande abraço, Fabiano. Também fico à disposição por outras iniciativas. Pode contar comigo, tá bom? A gente agradece. E aí também tem as redes sociais, né, que o pessoal pode seguir também, né? Sim. Eu esqueço, eu não estou muito acostumado com isso, mas tem meu perfil no Facebook, no Instagram. Então, deixa eu colocar aqui. Bom, quem quiser me encontra no YouTube, no Google, vocês me encontram.
Yuri Stork, né? Isso. Então, gente, agradeço imensamente a participação de todo mundo, principalmente aí ao Yuri pela participação, né, que todo mundo fique bem, né, que a gente consiga aí colocar cada vez mais em prática uma comunicação, né, mais dialógica, mais equilibrada, que a gente consiga mesmo construir pontes, né, entre as pessoas. E um abração aí a todo mundo, se cuidem e até semana que vem. Um abraço.